Modelo esse que... ok, começando a gravar. Modelo que o professor Birajara está desenvolvendo, ele traz um suporte muito grande para as ações de combate, para o planejamento de todas as nossas ações relacionadas ao manejo do fogo, que tem a capacidade de predizer o espalhamento, a área atingida pelo fogo a partir de um ponto determinado pela gente, ou já avançou, inclusive, para detectar pontos mais vulneráveis. E hoje o professor Birajara não vai falar desse modelo com a gente, ele foi convidado, e hoje a abordagem dele é como é que os incêndios florestais influenciam no clima e, evidentemente, na vida da gente. Professor Birajara, gostaria de agradecer imensamente, em nome do NGI Cipó Pedreira, o aceite do seu convite, a sua disponibilidade, a sua generosidade de sempre em estar compartilhando com a gente seus conhecimentos. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Edvar, eu queria agradecer muito o convite, agradecer muito todo mundo aqui. E vou começar já mencionando duas coisas brevemente. Primeiro, queria pedir desculpas, Edvar, pelo efeito da lei de Murphy, que faz as coisas darem errado nos momentos mais importantes, né? Esse incêndio aí do Cipó no final de semana, né? Esse início do fogo, coincidiu justamente com um erro que deu nos servidores lá e desligou tudo sem a gente poder ir lá corrigir. E foi justamente no dia. Nossa, peço muitas desculpas. E outra coisa que surgiu, mas que aí eu já tenho que te agradecer, Edvar, que você viu lá, é aquela coisa dos pontos que não estavam sendo reportados corretamente no modelo. A gente descobriu que teve uma mudança lá do formato dos pontos e por isso que não estava aparecendo. Aí a gente já corrigiu, já está rodando normal, e não só para o Edvar, mas para todo mundo que estiver aqui e estiver fazendo uso do modelo online, qualquer coisa que vocês virem que está errado, ou que está estranho, por favor, reporta para a gente corrigir, tá? Então, eu queria só aproveitar para pedir desculpas aí para o Edvar e falar um pouco disso. Sem nenhum problema, Bira, não houve nenhum prejuízo. A gente, naquela oportunidade de ter um incêndio que começa, eu vou sempre te incomodar aí, de falar, olha, Bira, acompanha aí, roda o modelo para a mas gente ainda ter bem. uma oportunidade de Eu quero isso refinamento. mesmo. Para te dar notícia, o pessoal veio, cara, pegou firme, conseguimos colocar os combatentes, né, no setor. Tivemos o apoio aí da Força Tarefa do Estado de Minas Gerais com apoio aéreo e foi um trabalho muito bem sucedido. O pessoal pegou com afinco e para batizar um bom trabalho, nada melhor que uma chuvinha, né, para consagrar. Ótimo. E deixar todo mundo ir para casa sossegado, sabendo que não ia ter reignição. Foi um bom combate e te agradeço por essa atenção, viu, Bira? Que ótimo. Eu sei que não é o agradeço foco, muito mas qual que é o link para esse modelo? Como? Qual que é o link para acessar o... Você falou que está online, eu sei que não é o foco, mas só para se puder compartilhar. Eu coloco aqui no chat. Valeu. E aí a gente, se vocês quiserem entrar depois, joguei aí no chat. Então vou compartilhar minha tela aqui. A minha ideia aqui hoje, eu não sei se era exatamente esse o plano, tá? Mas a minha ideia foi não é para ser não pensei numa apresentação tão formal, é lógico que eu coloquei as coisas aqui para me guiar e eu poder falar um pouco, mas a ideia também é que se vocês quiserem me interromper para perguntar, para discutir, tá aberto, tá, gente? Não se acanhem. Então, começar mostrando uma coisa aqui que eu acho que reflete um pouco, e não é só como o clima afeta o fogo afeta o clima, mas como o clima afeta o fogo, e isso é meio que uma coisa meio circular, né? As duas coisas estão ligadas e ligadas de uma forma muito perigosa, como a gente vai ver. Isso aqui é uma imagem, esse gráfico aqui, né? Ele é um gráfico tirado do Google Trends, que fala do quanto as pessoas estão buscando por determinados termos na internet.
E o termo aí, né, aqui é uma busca desde o ano de 2000 e... sumiu aqui. Desde 2000 e, acho que 2004 até os dias de hoje, né? E qual seria esse termo, né, que está crescendo tanto nas buscas entre as pessoas? É o fogo, é o incêndio natural, incêndio em paisagens naturais, né? Que é o wildfire. E ele está crescendo, crescendo muito. E não é à toa que as pessoas estão buscando isso a mais. Não é porque as pessoas estão se interessando mais por saber sobre incêndios florestais, incêndios em áreas naturais. É porque eles estão acontecendo mais mesmo, né? Vocês já devem estar mais do que habituados e estão sempre vendo, né, não só de perto, mas de longe também esse tipo de notícia aí. Sibéria, aí esse próximo fogo da Grécia, com imagens assim que parecem saídas de um filme, né? Uma ilha inteira lá pegando fogo, tiveram que evacuar a ilha. Isso, assim, o nível de problema é que aí essa cena aí do barco, eles já estavam no mar e sentindo o calor, né, do incêndio na ilha, incêndios na Austrália de uma proporção assim gigantesca, né? Isso é lógico afetando biodiversidade, como a gente já sabe. Esses incêndios aí, a gente vê que a cada ano no noticiário você está vendo um espaço maior do noticiário destinado a quê? A falar de incêndio florestal, a falar de, olha, está pegando fogo na Austrália, olha, fogo no Brasil, na Amazônia, por exemplo, né? Aqui no Cerrado, incêndios que estão mudando a paisagem urbana, como a gente vê aí, como ocorreu ano passado, com nuvens vindo, né, de fumaça vindo lá da Amazônia e do Pantanal. Pantanal pegando fogo, isso aí é uma sequência de imagens daqueles incêndios do ano passado, que infelizmente esse ano também estão ocorrendo vários incêndios lá. E esses incêndios a gente começa a ver que eles estão ganhando uma proporção muito, muito maior do que as que a gente vê, né, ao longo dos anos, do que a gente via comumente. E estão atingindo tanto a biodiversidade, quanto cultivos, quanto fazendas, quanto áreas urbanas, né, como a gente viu em outros países. Ou seja, o fogo, linhas de transmissão, né, o fogo está se tornando um problema numa escala cada vez mais incontrolável, né? E agora ele começa a chamar muita atenção na mídia também, porque ele deixou de ser um problema só da biodiversidade para ser um problema que está atingindo todo mundo em várias escalas, chegando lá no centro urbano e atingindo também. Aí o exemplo, né, do Parque das Emas, que teve um grande incêndio esse ano também. E a gente vê isso com uma recorrência muito grande. Tudo isso está acontecendo, né, com uma frequência grande. Lógico, tem quem diga que está tudo bem, que tudo isso é normal e que a gente não precisa preocupar, mas não parece muito que esse é o caso, né? E a gente está tentando entender isso melhor. Então, como o Edivar disse, isso tudo, todas essas pesquisas que a gente está desenvolvendo, o próprio modelo e tudo, está tudo dentro de um escopo de um projeto que está em fase final agora, mas que gerou muitos produtos e ainda vai gerar, relacionado ao fogo no Cerrado, né? Um dos primeiros produtos que a gente gerou nesse projeto, e que tem relação um pouco com isso tudo, é esse aqui, que a gente testou a efetividade do custo, né, de se gastar dinheiro com brigadas de incêndio públicas e privadas. Será que elas realmente funcionam para a redução dos incêndios, tanto no combate quanto na prevenção de incêndios, né, por meio do MIF e tudo?
E foi muito legal que com esse estudo a gente viu que sim, que elas são efetivas e que não só são efetivas, mas como o recurso que é destinado a elas é proporcional ao resultado. Então, se você investir, né, se os governos investissem mais nas brigadas, tanto com equipamento, quanto com pessoal, quanto com infraestrutura, você ia ter resultados cada vez melhores. Então, ou seja, o investimento em brigada de fato funciona para a gente conseguir minimizar esses problemas que a gente está vendo. Então, isso é uma coisa boa. Porém, como a gente vai ver, a gente está indo na contramão, né? Não tem tanto investimento assim nas brigadas. O problema está crescente, como a gente vai ver, e a gente vai começar a chegar num ponto onde a gente chega num limite onde é difícil fazer esse controle das coisas, né? Então, a gente deu uma olhadinha, né, nas causas do impacto do fogo, até para poder entender, tá? Qual que é esse papel do clima? A gente sabe que clima tem alguma relação, mas é forte, é fraca, como que é e como que isso vai interferir, né, nesse impacto do fogo? Aí, esse estudo, eu não vou entrar muito em detalhes, se vocês tiverem dúvidas, depois eu posso falar. A gente fez, na verdade, a compilação de um grande banco de dados, totalizou aí em imagens de satélite quase 8 teras de imagens de satélite processadas e tudo, para a gente entender um pouco desse impacto do fogo e entender o que pode acontecer com o fogo ao longo do tempo. A gente pensou numa forma de quantificar impacto, né? O que é um fogo que causa impacto num lugar? É o fogo quando ele ocorre muitas vezes, então o número de eventos de queimada. Se é um incêndio que tem grandes proporções, geram grandes manchas de fogo, também é mais um indício de um incêndio de alto impacto, né? O período de ocorrência do ano, quanto mais próximo da época seca, toda a literatura e toda a experiência de todo o pessoal das brigadas mostra que o período seco é o pior período, né, para os incêndios, é onde eles vão dar mais impacto. O tempo médio, então se você tem incêndios muito recorrentes, esse impacto, tanto na vegetação, quanto no solo, quanto no ambiente como um todo, vai ser maior. E, por último, a intensidade do fogo, a temperatura que o fogo atinge, que quanto maior o impacto, né? E aí a gente pode pensar que isso acontece mais ou menos assim, né? Um local que tenha muitas queimadas, uma intensidade alta, manchas muito grandes, tempo médio baixo, né, entre os eventos de fogo, e ocorrência no período seco, é um local de alto impacto de incêndios. Então a gente viu um pouco disso tudo, como que é a relação entre essas variáveis, sumarizou isso num mapa, então, que é esse aqui, onde a gente mostra que quanto mais próximo do vermelho, maior o impacto dos incêndios ao longo dos últimos 20 anos no Brasil. E aí a gente já começou a notar algumas coisas, né? Tem alguns locais que têm impacto muito alto, outros menor, e isso acomete basicamente incêndios, né, de alto impacto, estão principalmente no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal. São raros ou ausentes na Caatinga e na Floresta Atlântica e no Pampa. Então, vamos dar uma olhada para o Cerrado agora e vamos tentar entender o que caracteriza esse incêndio de alto impacto, né? Quando a gente olha para isso, o que a gente vê? Isso aqui é para representar, né, as áreas de vegetação nativa e aqui a distância delas. Então dá para ver que tem um pico aqui de incêndios de alto impacto dentro das áreas de remanescente de vegetação nativa. Isso equivale a 95,58% dos incêndios de alto impacto, eles ocorrem na área de vegetação nativa no Cerrado. Então, ou seja, eles não estão ocorrendo raramente, na verdade, né, estão ocorrendo num pasto ou numa propriedade privada que tentou colocar fogo lá para fazer plantio, qualquer coisa, não. O incêndio de alto impacto está acontecendo onde você tem vegetação nativa, realmente. Só que essa vegetação nativa, ela está onde? Ela está nos locais
próximos, aqui dá para ver que é uma distância bem pequena, né, desse pico aqui, próximos a locais onde a vegetação foi desmatada nos últimos 20 anos para uso rural. Então, isso tem muita relação também com, muitas vezes, um fogo que escapa ou de forma acidental, ou um fogo que perde o controle, ou, em alguns casos, até um incêndio criminoso mesmo, por algum conflito de interesses, né, que o proprietário acaba colocando fogo em áreas de vegetação nativa. E é lógico que ele não vai muito longe da propriedade, ele acaba que coloca bem próximo de onde ele está. E isso próximo a áreas que são recentes, né, dos últimos 20 anos. Áreas mais antigas a gente já não observa essa mesma característica. E aí a gente começou a pensar em umas outras coisas. Tá, será que o fogo de alto impacto ele é por causa do combustível que está acumulado? Aí quando a gente olha isso no cerrado, o que a gente vê? Aqui a gente tem a quantidade de combustível acumulado e aqui a gente tem o impacto do fogo. Então, olha só, onde você tem um impacto mais alto do fogo, você tem uma quantidade mediana aí de combustível. E os locais que você tem a maior acúmulo de combustível do cerrado são locais que não pegaram fogo nos últimos 20 anos. Locais de vegetação nativa, mas que não pegaram fogo. Então, ou seja, não é o combustível que está determinando o fogo de alto impacto. Ele é um cofator ali, né? Ele é uma coisa que ajuda, é lógico, mas ele depende da ignição. Então, se um local tem muito combustível seco acumulado, mas não tem ninguém para pôr fogo, ele não vai pegar fogo. E é o que a gente viu, a gente tem boas parcelas, né, do cerrado ainda bem, na qual nem ocorreu incêndio nos últimos 20 anos, na qual você tem um grande acúmulo de combustível, mas que são áreas que historicamente não pegam fogo. E aí, quando a gente fez uma análise para ver, então, tá, vamos olhar todos esses fatores, o que determina esse fogo de alto impacto, né? Ou melhor, o que determina o impacto do fogo? A gente viu que o clima é um fator muito importante, é o fator mais importante no cerrado, tá? E os outros são fatores mais relacionados com a questão antrópica, como presença de áreas protegidas. Infelizmente, no cerrado, ao contrário da Amazônia, no cerrado, as áreas protegidas são alvo dos incêndios. Na Amazônia é o contrário, o incêndio ocorre fora da área protegida e a área protegida funciona como um tampão, até porque lá o fogo não se espalha naturalmente, né? Ele precisa de uma ação antrópica muito forte para ele se espalhar. O combustível é um fator relevante, mas é um fator não tão relevante. Raios são um fator bem pouco relevante, né? E aqui outros fatores, como presença de cidades e tudo, são menos relevantes nesse sentido. Então, a gente vê que a presença de áreas desmatadas para uso rural é um fator muito relevante e áreas protegidas são o alvo, então, disso. Então, mas focando aí no clima, olha só, o clima é responsável por mais da metade da explicação dos incêndios de alto impacto. Então, quer dizer o seguinte, vamos tentar pensar nisso no mundo prático, né? Quer dizer que, se você tem duas pessoas que acidentalmente colocam fogo, né, e o fogo se espalha, aí essas duas pessoas estão em lugares diferentes do cerrado ou em épocas diferentes, né? Aí uma delas colocou o fogo lá, né, no lugar, e o clima não está tão favorável, tá? Tem a mesma quantidade de combustível e tudo. Você vai ter um incêndio, ele vai ter um determinado impacto. A outra pessoa que colocou o fogo, e o fogo perdeu o controle num outro local, mas esse local, o clima está favorecendo o impacto do fogo, a proporção do impacto desse fogo vai ser muito maior. Então, ou seja, a mesma ação de uma pessoa colocar fogo num local, do fogo perder o controle, se espalhar, vai ter impactos completamente distintos dependendo do clima, dependendo da temperatura, que foi o principal fator, e da pluviosidade, que é o fator secundário. Então a gente tem dois fatores aí que são, assim, determinantes em quanto que vai ser impactante o fogo. Então, mesmo que o incêndio já esteja ocorrendo, né, mesmo que o incêndio já tenha se iniciado, o destino dele, se ele vai ter um impacto grande ou não, depende muito do clima.
Depende muito disso, que é uma coisa incontrolável para a gente. Só que, como a gente vai ver, isso gera uma cadeia de eventos aí. Que só para ver os impactos do fogo. Oi? Edivar, eu vou só fazer um comentário, né? A gente vê nos noticiários e até arrepia, né? Começa o incêndio, aí a notícia é: o clima seco provoca incêndios em todo o Brasil, né? O que você está trazendo é que o clima seco realmente ele colabora para que tenha um grande impacto, mas o clima seco não põe fogo, né, Bira? Não põe fogo, ele não vai lá começar o fogo, né, Edmar? Ele realmente, assim, sem o início, não acontece nada, né? E, um exemplo bom disso que o Edmar está falando é essa porção norte aqui do Cerrado. Essa porção norte, esse aqui é o mapa de impacto, né, de fogo, ela é a área que tem o maior número de fragmentos de cerrado nativo, na qual esses fragmentos nunca pegaram fogo nos últimos 20 anos e são os fragmentos que têm a maior concentração de biomassa seca, então mais um fator, né, para poder ter incêndio de grande impacto, e são locais de temperaturas altíssimas, de fatores assim que favorecem muito incêndio de alto impacto. Só que lá não ocorre, porque não tem esse início que o Edvar falou, porque o clima sozinho, o combustível sozinho, ele não risca o fósforo. Então acaba que não acontece isso. E em meio a isso tudo, a gente vai ver o quanto essa mesma atitude, né, de às vezes colocar fogo até de uma forma irresponsável, vou só queimar esse lixozinho que está acumulado aqui, o trem perde controle. Isso, num momento, vamos supor, há 30, 40 anos atrás, acontecia uma coisa. Hoje acontece outra. Daqui a 10 anos vai acontecer uma coisa diferente. Então, a mesma atitude também vai resultar em consequências diferentes com o passar do tempo. A gente vai ver como que isso, infelizmente, tá mudando de uma forma muito perigosa. Aí, só para basicamente chover no molhado aqui, né? Aquela velha discussão de o incêndio natural e tal. Incêndio natural é bem conhecido que os fatores que levam a incêndio natural são raios, isso a gente tem aqui de sobra, só que é na época chuvosa. Vulcanismo, no Brasil a gente não tem. Então a gente não precisa muito preocupar que vulcão vai causar incêndio. Emissões de gases aqui também não é tão comum, isso é mais comum em determinados tipos de pântano, que ocorre esse tipo de emissão de gás metano, que pode pegar fogo naturalmente. E queda de meteoros. Queda de meteoros pode ter, mas ela é o evento mais raro de todos esses para causar incêndio. Então, basicamente, a gente tem aqui raio para causar incêndio natural. Aí, o que a gente pode pensar, né, no cerrado? Se a gente olha aqui a densidade de raios, né, no cerrado, quais meses tem mais raio? Janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro. A época seca do cerrado, ela não tem raio, porque não tem chuva, né? E aí o que acontece? Então, aí coincidente com a pluviosidade. Então, quando tiver ignição natural, ela vai acabar apagando muito rápido, porque vai ter mais... Vem junto com a chuva, né, no geral. Só que olha um fator aqui muito interessante que fala disso tudo, do clima e do fogo. Se a gente olhar para o cerrado, o clima do cerrado, o que a gente vê? A gente tem as temperaturas mais altas do ano no cerrado, coincidentes com os últimos meses da estação seca. E é justamente nessa época que a gente vê os maiores incêndios, né? Setembro, início de outubro ainda, e agosto, mais para o final de agosto. Então você tem aqui uma combinação muito perigosa, que é temperaturas muito altas sem pluviosidade. Agora, o que está acontecendo? Essa faixa aqui, ela está oscilando e muitas vezes se tornando maior. Então a gente está tendo um período do ano maior susceptível a incêndios de maior impacto. Então aí é que começa a morar o perigo do que a gente vai ver. Então,
se a gente pensa nessa faixa aí, que é a faixa, né, na qual tem raios, essa faixa é responsável por incêndios de baixíssimo impacto. Olha, esqueci de pôr a animação aqui do raiozinho causando incêndio. Então, ela é responsável por incêndios, né, por uma área queimada muito pequena e por manchas muito pequenas de incêndio. Então, acaba que esse incêndio natural, ele não é um incêndio tão preocupante, porque ele não tem grandes proporções, ele não gera grandes manchas e não gera grande impacto. E, inclusive, ele é super aleatório. Se a gente pega só o incêndio, né, de causa natural dos últimos 20 anos, que é esse incêndio na época úmida, olha aqui qual período que ele, quais locais que ele aparece. Essas aqui são as manchas. Tá vendo que elas são pequenas e quase aleatórias no cerrado? Elas não estão gerando um impacto na vegetação muito grande, porque elas são bem distribuídas, aleatórias, pequenas e de baixo impacto. Agora, quando eu falo naquele incêndio que tem a causa humana ali, seja ela acidental ou seja ela proposital, ele vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer no período que não tem raio, no período que tem pouca chuva, de temperaturas muito altas, né, que é essa faixa aí, e vai gerar grandes áreas queimadas, grandes manchas de incêndio. E aí ele vai impactar grandes áreas no cerrado. Então, são dois tipos, né, de incêndio completamente diferentes. E quando a gente olha isso, né, num modelo para tentar ver o que explica cada fator, a gente vê que o raio sai como explicação, ele não é mais uma explicação para esse tipo de incêndio, né? E aí, eu sei que não é o nosso foco aqui, mas eu vou mostrar bem rapidinho, só para a gente ter um contexto de comparação com a Amazônia. A Amazônia, aquela explicação é totalmente diferente. A área protegida é o principal fator, mas pela causa contrária do cerrado. Porque na Amazônia não pega fogo em unidade de conservação. Ou melhor, pega, mas muito pouco, né? Elas funcionam como um tampão. E o clima é um fator secundário na Amazônia. Porque lá é um bioma extremamente úmido. Lá não é um bioma que naturalmente tem incêndios. E aí lá, por que a área protegida não pega fogo, apesar de ter, no geral, né, até um corpo de funcionários e fiscalização muito menor, até pela grande extensão das unidades de conservação? Porque as áreas de conservação na Amazônia, elas representam, né, uma unidade destinada à conservação. Então elas não são passíveis de grilagem. Não adianta ninguém ir lá, invadir e falar, isso aqui é terra minha, não sei o quê. Não. As terras que na Amazônia pegam fogo são causadas pelo homem, né? O homem que coloca o fogo lá, muitas vezes associado à grilagem, à criação de novas pastagens. Já as unidades de conservação, não adianta pôr fogo, porque ela não vai virar área de pastagem, ela já está destinada a uma função. O Wesley levantou a mão, pode falar. Boa noite, em primeiro lugar, professor. Boa noite. Eu estava em uma aula aqui. É um prazer ter você com essas explicações aqui. Eu sou o conselheiro do Concipó Pedreira, representando a comunidade de São José da Serra, Aquitur, e eu sou conselheiro do Desenvolvimento Rural Sustentável também em Jabuticatu, representando a mesma associação. E a gente vem aprendendo muito com o parque aí, o Edivar e todos do parque, em relação a essa queimada, a queima controlada, que é importante também. Exatamente. Eu não entendia nada sobre a queima controlada. O Edivar fez uma aula muito explicativa para a gente aí, e hoje eu entendo a importância dessa queima controlada, ainda mais no cerrado, que existe várias plantas lá em cima que ficam no alto lá, que elas soltam um óleo, né? Essas árvores do cerrado, elas soltam óleo e quando pegam fogo não param. E queria só agradecer mesmo em relação a essa aula que você está passando, essa relação do fogo, e falar que na Amazônia seria o pior, lá seria a extração de madeira, os madeireiros. Então, lá tem várias causas. Tem a causa madeireira, mas tem muitas vezes também a causa da grilagem, que o pessoal pega a terra para depois
ou criar gado, ou plantar soja, mas o problema é que essa terra que eles fazem isso, na verdade, não é que a terra é do proprietário, não, ou que ele comprou de alguém, não é isso. É que essas pessoas estão tentando avançar sobre terras que são terras do governo, mas que ainda não tem uma destinação clara, que ainda não é nem unidade de conservação, nem terra para uso agrícola, nem nada. Aí eles põem o fogo depois que desmatam. Aí é mais um fogo de limpa de área, né? E é um fogo que, inclusive, eles têm que planejar muito bem para conseguir pôr, porque é difícil colocar fogo na Amazônia, não é fácil. Agora, só aproveitar um negócio que você falou, Wesley, daqui a pouco eu vou explicar uma coisa que eu acho que vai ser mais um motivo para você ver a importância da queima controlada e na época certa, que é o Edvar explicou, como você disse aí para vocês, essa questão das plantas lá, que tem os óleos e tal, né? Mas, infelizmente, aí é o ponto talvez triste do que eu vou mostrar aqui hoje, né? Tudo indica, é lógico, pode ser um pouco melhor do que a gente está prevendo, né? Espero que seja, na verdade, mas tudo indica que o cenário, né, que a gente vê para o futuro dos incêndios é dessa necessidade, igual você está falando, dos produtores fazerem a queimada na época certa, da forma certa, com muito controle. E não é só por causa do meio ambiente, não é só por causa de, vai entrar para o parque, não. É lógico, isso é fundamental, isso é importante, a gente sabe da importância. Mas vai começar a ser importante e fundamental para os produtores também. Porque a tendência desses incêndios de perder o controle muito grande, ela tá tão grande e ela vai crescer tanto nos próximos anos que a própria propriedade do produtor rural corre risco. Então, no sentido assim, vamos supor, você tem um pasto, você está querendo, quero abaixar o pasto aqui para ele ter a rebrota, para meu gado, né, ter uma boa engorda e tudo. Aí vamos supor, você erra e põe o fogo na época errada, não fez na época exatamente certa, estava mais seco e tal. Tá, o fogo pode ir para o parque, vai causar impacto lá e tal. Só que a tendência no futuro, como eu vou mostrar aqui, é desse impacto do fogo ser tão grande, dele perder o controle dentro da sua própria propriedade. E às vezes matar o gado. Igual já aconteceu ano passado, né? No Pantanal, morreu uma quantidade gigantesca de cabeças de gado, né? E às vezes uma área que você ia fazer um cultivo, alguma coisa, ser devastada, porque fogo de alta temperatura também arrasa o solo, né? Então, aquele fogo varrer aquela região e tornar ela, assim, muito infértil também para a produção. Então, a coisa está ficando mais complicada. O que a gente está vendo é que assim, a gente vai ter que pensar muito mais em tudo, tanto para a produção rural, quanto para a preservação do meio ambiente, para as coisas poderem andar minimamente bem, né? Entendi, professor. Um trabalho com segurança, com conhecimento em conjunto, né? Não tem mais jeito de não ser trabalho conjunto, porque a questão toda o fogo que começa fora da unidade de conservação prejudica a unidade? Prejudica. Mas o fogo que começar lá dentro também pode prejudicar a propriedade rural. Então, hoje em dia não tem mais jeito de separar uma coisa da outra, né? E assim, a gente está falando de propriedade rural muito porque é a realidade, muitas vezes, da região mais do interior, próximo da unidade de conservação. Mas, vamos pegar um exemplo aqui que eu acredito que a maioria aqui deve conhecer. Rola Moça, aqui em Belo Horizonte. Ele não está perto de área rural, nem nada. Pelo contrário, está perto de uma área urbana, né? Aquela região ali e outras regiões aqui da região central, né, de Belo Horizonte, cada vez mais vai ser uma região para a gente preocupar, é lógico, com a conservação daquele local, para aquele local não pegar fogo, mas também porque aquele fogo pode atingir área urbana, atingir residência, matar gente, entendeu? A coisa está ficando complicada e a gente já está vendo, infelizmente, né, um retrato disso em algumas regiões do Brasil, mas fora do Brasil esse retrato está assim pavoroso, né? Ver esses incêndios da Grécia esse ano é uma coisa assim de você ficar chocado, né? De ver Imagina, né? Você mora num lugar igual o povo que morava naquela ilha, tem que todo mundo sair correndo,
até o gado todo foi transportado, todo, infelizmente não, né? Mas o que conseguiu foi transportado para não morrer queimado lá, animal de estimação, tudo, e a pessoa, assim, não vai poder levar tudo que tem, né? Então pega as coisas correndo que dá para pegar e foge do local. É um cenário pavoroso, né? Da gente imaginar. Com certeza, professor. Por isso que eu acho muito importante esse tipo de essa roda de conversa. Eu só pude participar porque o parque divulgou, entendeu? E a gente vai multiplicando as informações. Tem você com vários outros estudiosos preocupados com essa situação e a gente vai caminhando. Não, o seu papel é muito importante o papel de todo mundo aqui, então eu acho, de divulgar isso, de conversar sobre esse assunto e tudo, porque assim, querendo ou não, isso está na nossa realidade agora, né? E daqui para frente cada vez mais, infelizmente. Você até comentou que chegou um pouco depois, no iniciozinho aqui da apresentação eu falei um pouco disso, do quanto que os noticiários, se a gente pegar nos últimos 20 anos, é só falando cada vez mais de fogo, mas não é porque eles estão querendo falar mais, é porque está tendo mais fogo, né? E a tendência está sendo deles serem de maior impacto e tudo. Então, é uma coisa para a gente pensar e começar a pensar em como agir, né, daqui para frente. Aí, então, só nesse exemplo da Amazônia aqui, só para mostrar, quando a gente pega as unidades da Amazônia, acontece isso aqui, olha. Esse em verde são as unidades de conservação, você não tem mancha, né, nem é azul nem em vermelho aqui de fogo. Você tem as unidades quase sem incêndio, e fora delas, muito incêndio, por causa dessa ação refratária. A terra que está aqui dentro da unidade, ela não interessa para o pessoal que está pondo fogo lá na Amazônia, porque ela não vai trazer, eles não vão conseguir colocar, criar documento para falar que a terra é dele. Então, essa terra não é do interesse. Então, acaba não sendo, né, o fator. Agora, quando a gente fala, né, fogo impacta na biodiversidade, mas peraí, a gente pensa muitas vezes, né? Tá, mas o cerrado, ele já é uma vegetação própria para ter fogo, ele tem um monte de adaptação, todo mundo sempre fala isso e tudo. Será que tem impacto mesmo? A gente pegou, e esse negócio aqui, esse NDVI, o que ele é? Ele é um índice, é um número, né? Que ele informa sobre a saúde da planta. É mais ou menos como se fosse a gente fazer um exame do coração ou um exame de colesterol para saber, será que eu estou bem ou será que eu estou precisando, né, tomar um certo cuidado. Aí esse NDVI, ele me fala da saúde das plantas e eu meço ele por satélite. Então lá pelo satélite eu consigo saber se as plantas estão saudáveis ou não. Inclusive, só para vocês terem uma ideia da relevância e da importância desse NDVI, grandes cultivos, grandes plantações, né, principalmente, né, de monocultura, soja, sorgo e outras, o que eles fazem? Atualmente eles passam um drone sobrevoando as plantações para medir o NDVI. Porque aí eles sabem onde que aquele cultivo deles está mais saudável, onde que está começando a ter problema, as plantas estão começando a ter algum estresse fisiológico, que não vai ter tanta produtividade. Então esse índice é uma boa medida disso, de falar se a planta está saudável ou não. O que a gente fez? A gente mediu isso por satélite para cada um dos biomas brasileiros. Então essa reta aqui é como se fosse a linha da vegetação saudável, que a gente mediu nos lugares que nunca pegam fogo. Então, a gente pegou as áreas do Cerrado que nunca pegaram fogo, as áreas da Amazônia e assim por diante. Depois a gente veio e olhou. Então tá, essa é a área saudável. Vamos olhar as áreas que pegam fogo. Não é fogo de alto impacto, pega algum fogo ao longo dos últimos 20 anos. A gente vê que tem uma queda aí quase de 10% no Cerrado. Então mostra que o fogo está acontecendo, ele gera algum impacto. A vegetação já não fica tão saudável. E aquele fogo de alto impacto? Aquele fogo que ocorre todo ano, que tem muito calor, que é muito forte e tudo. Qual que é o impacto dele? Ele chega a quase 20% no Cerrado. Então, ou seja, o lugar que está tendo incêndio de alto impacto, que está tendo aquele incêndio todo ano, incêndio que vastas áreas queimadas, né, temperaturas muito altas, ele impacta em até 20% a vegetação daquele local. Então, a vegetação fica debilitada. Agora,
Isso aqui é só para a vegetação do cerrado? Vamos pensar uma coisa. A vegetação do cerrado, ela tem algum grau de adaptação ao fogo, porque ocorria fogo lá na época chuvosa, em manchas pequenas, fogo de baixo impacto. Agora imagine esse impacto em, por exemplo, uma área que está sendo cultivada ou uma área que tem uma passagem. Esse impacto deve ser ainda maior. Então, ou seja, esse fogo de alto impacto, ele afeta a paisagem natural, afeta a biodiversidade e afeta a produção rural, né? Afeta diretamente o que vai ser produzido. E aí... Oi, pode falar, Stefane. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falando de impacto, né, do fogo na vegetação, tem uma coisa assim, e a gente cansa às vezes de ouvir pessoas falando, não, mas pegou fogo, mas choveu, já está verde, tipo assim, já cresceu tudo de novo. Infelizmente, a maioria das vezes cresceu capim, braquiária, né, mas nada do biomas, nem do cerrado. E nessa questão, porque parece que se sabe falar, deve depender de cada espécie também, mas, por exemplo, pegou um incêndio, né, queimou uma área de cerrado. Quanto tempo ela leva para se recuperar? E isso é sem fogo, porque diz que se nos 3... Aí eu não sei se é certa essas informações, mas que, por exemplo, nos 3 anos seguidos, se pegar fogo já não se recupera tanto, tirando algumas, como por exemplo a canediema, que se adaptou ao fogo. Como é que é essa questão? Sim, isso é verdade mesmo. Se o fogo for recorrente nesse período, não dá tempo das plantas se recuperarem, né? Ao menos a maioria delas. E esse intervalo de tempo varia no cerrado. Tem local que a vegetação consegue regenerar uns 3 anos, mais ou menos. Mas dependendo do local, isso pode levar mais anos. E também depende do impacto do fogo. Porque, por exemplo, se for uma mata ciliar, né, aquilo são árvores, leva mais tempo para crescer. E dependendo do impacto, se matar uma parte da população de árvores, vai levar ainda mais tempo para crescer. Então, realmente, assim, tem um tempo que é necessário estar sem o fogo para a vegetação conseguir regenerar, né? E, dependendo do lugar, isso pode levar bastante tempo. Com certeza. Entendi. E será que você teria, por exemplo, como repassar para o pessoal do parque, talvez o pessoal do parque deve ter alguns estudos falando sobre isso, mas assim, bem didático para entender, no sentido de tentar, assim que acabar essa temporada de fogo, fazer um trabalho, né, de educação mesmo, para mostrar para as pessoas que não é só chover e volta tudo? Uai, acho que sim, acho que a gente pode até pensar em desenvolver algum material junto com o Edivar e tudo, para divulgar isso. Acho uma ótima ideia. Ah, legal, legal. A gente teve uma conversa, Bira, com o Ricardo Solar, né, junto com os alunos da Alemanha, tentando explicar isso para eles, que na verdade queima, a gente vê, está tudo verdinho de novo, mas a gente não tem um estudo de que espécies surgirem. Então tem até um termo, eu não me lembro do termo na literatura, qualquer, a tradução é de plantas vagabundas, é um termo em inglês, mas são as plantas vagabundas, elas saem muito fácil, né? E algumas plantas de difícil recolonização não aparecem. Então, aparentemente está tudo verde, mas às vezes está colonizado só com 1, 2 ou 3 espécies que são mais favorecidas pelo fogo. E com certeza o que ocorre com incêndios repetitivos é a perda justamente dessa biodiversidade, né? Sim. Você vai tendo cada vez mais só plantas adaptadas, cada vez menos plantas que são sensíveis ao fogo, né? Com certeza. E se a gente for pensar, essas plantas que são mais adaptadas, elas vão acabar até vencendo, né, na competição com as outras, porque as outras são mais sensíveis, demora para poder recolonizar e tudo, né? Mas assim, dá para a gente pensar em fazer alguns materiais para explicar isso melhor e tudo. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, sim. Ai, que bom. É muito importante, né? Sim, com toda certeza.
Obrigada. De nada. Agora, ligado a isso tudo que a gente está falando disso tudo com base assim, no que já aconteceu, né? Então a gente já sabe que o clima interfere, a gente já sabe isso tudo. Só que, e o fogo interfere no clima? Interfere. Por quê? Porque quando a gente coloca fogo num lugar, vai emitir aqueles gases, né, do efeito estufa, e a gente já sabe que esses gases interferem na temperatura global. E a gente sabe que a Terra está aquecendo, né? É lógico, aquecendo em média, né? Porque o que acontece? Quando o clima muda, é uma coisa que um lugar vai ficar mais frio, outro vai ficar mais quente, mas em média, todos os lugares ficam mais quentes. Alguns vão acabar ficando um pouco mais frios. Infelizmente, não é o nosso caso aqui, que a gente vai ficar mais quente mesmo. E o que acontece? Nesse cenário, né, de que as coisas estão mudando para o clima ficar mais quente, a gente tem uma coisa que é muito perigosa. A gente viu que o clima interfere no fogo. Então, ficar mais quente deve causar mais fogo. A gente vai ver daqui a pouco o que acontece, né? Se causar mais fogo, vai emitir mais gases. E aí vai ficar mais quente. Então é aquela coisa, de uma coisa causando a outra que aumenta ela mesma. Então é um ciclo muito perigoso, né? Porque o aumento da temperatura aumenta os incêndios maiores, só que os incêndios maiores aumentam a temperatura, que aumentam os incêndios maiores. Então tá vendo o risco disso a longo prazo? E aí, quando a gente quis olhar isso, então vamos pegar um modelo matemático para tentar ver qual que é a chance de ter incêndio, então, de grande impacto. Aí, a gente fez isso aqui. Isso é um cenário para 2050, então nem está tão longe assim. Vou focar aqui no Cerrado, tá? Mas tem os outros biomas aqui também. O que acontece? Atualmente, 3% do Cerrado é atingido por incêndios de alto impacto. Então, por esses incêndios que queimam vastas áreas, com temperatura muito alta, incêndio devastador mesmo, né? Em 2050, a previsão é de que sejam 14% do território do Cerrado com incêndios de alto impacto. E 90% do Cerrado vai ter algum tipo de aumento no impacto dos incêndios. Então, ou seja, em 2050, só 10% do Cerrado vai continuar queimando tanto que está queimando hoje em dia. O resto vai passar a queimar mais. Então, o que isso acontece? Aí a gente volta lá no início do que eu estava falando. As brigadas são efetivas, investir mais dinheiro público e privado nas brigadas ajuda a combater e prevenir fogo? Ajuda. Você saberem técnicas de fazer o MIF, fazer o fogo controlado na época certa, ajuda demais. Só que o desafio vai ser cada vez maior. Então, o futuro, né, e um futuro próximo, na verdade, esse desafio é cada vez maior. Eu até quero depois ver a opinião do Edivar, se ele está notando o que eu vou falar aqui, mas o que esse estudo mostrou foi que a tendência é que daqui para frente, né, e no passado também, nesses últimos anos, cada ano para frente, as brigadas vão ter que ter mais trabalho para conseguir combater o fogo. E se antes elas tinham um fôlegozinho, tipo assim, nossa, aconteceu um incêndio, queimou essa área aqui, então, ao menos deve ficar aí, sei lá, 1 ano, 2, mais aliviado, ano que vem, aí daqui a 2 anos deve ter mais um outro incêndio assim, então dava um fôlego. Não, agora isso vai ser cada vez mais recorrente, porque o clima está ajudando a áreas que antes não pegavam fogo passar a pegar fogo quando ocorre um incêndio, né? E aliado a isso, esse incêndio vai ir para lugares que ele nunca foi antes. Antes não pegava fogo na casa das pessoas, não pegava fogo numa plantação que está até sendo irrigada, agora ele vai passar a pegar. Então, esse cenário do futuro, né, ele é complicado nesse sentido, de que o combate vai ficar cada vez mais difícil
A prevenção vai ter que ser cada vez maior, e o jeito realmente de impedir que isso aqui aconteça é a gente começar a impedir que a primeira fagulhinha comece lá no incêndio, né? Que não comece o primeiro fogo, né? Para que ele não se espalhe. Então, a gente vai ter que mudar muito isso e vai ter que se preparar muito mais para quando acontecer, que às vezes acontece até por um acidente, por uma coisa, pode acontecer até com, né, um acidente de carro, alguma coisa que muitas vezes desencadeia incêndios em determinados locais, como até aconteceu há um tempo atrás aí na Califórnia. Acontece isso, aí as brigadas vão ter um trabalho muito maior, e não vai sobrar só para a brigada, vai sobrar para a população local também, porque o negócio vai começar a ir para a direção das casas, né? Então, assim, é um cenário meio triste, é um cenário complicado, mas é um cenário que a gente tem tempo para planejar. Então, a gente tem que começar a mudar as ações hoje em dia e começar a se planejar agora para conseguir fazer alguma coisa. Edivar, você está observando isso, de estar ficando mais difícil ou não? Inclusive uma fala que é uma fala muito interessante, que é do brigadista mesmo, aqui que está na linha do fogo, né? Que comenta com a gente: gente, esse fogo está ficando cada vez pior, a gente não está conseguindo chegar. É interessante que nos últimos 10 anos a coordenação de incêndios foi investindo cada vez em melhores equipamentos. Então, há 10 anos atrás, a gente não tinha uma balaclava de aramida, né? A gente não tinha uma gandola com tratamento químico. Hoje você tem uma gandola de Nomex, uma gandola de Amerlan, que te permite, inclusive, uma aproximação maior. Mas está ficando cada vez mais difícil estar na linha direta de combate por causa da intensidade calórica. E você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque uma coisa vai gerando outra. Incêndio gera CO2, que aumenta a temperatura gera mais incêndio, mas tem uma coisa que também está crescendo e se favorecendo, que são as gramíneas, plantas de nível C4, que aproveitam do calor, a disponibilidade de sol, de radiação solar, e transformam esse carbono que está todo na atmosfera em combustível. Então, essa situação que você falou é muito interessante, Bira, porque a gente, assim, teve um grande fogo no ano passado. Oxe, que maravilha, nós vamos passar 2, 3 anos sem preocupar. Não acontece. Por quê? Porque como tem muito mais temperatura e tem muito mais CO2, tem muito mais crescimento da vegetação na época de chuva. Então, o que se demorava 3 anos para acumular, hoje acumula em 2, acumula em 1. A gente está vendo áreas que queimaram no ano passado sendo queimadas esse ano de novo e com muito pouco combustível, né? Então, eu fico pensando, o que vai ser a solução para a gente? É bom que esse cenário de 2050 está muito próximo, mas ainda tem um tempinho. É que a gente tem que quebrar a cadeia do fósforo. A gente vai ter que, em algum momento, quebrar a cadeia do fósforo, porque também temperatura alta, excesso de CO2 também favorece o crescimento de florestas. Não é só de gramínea. É que se a gente queima esse ano, no ano que vem a gente queima, a gente favorece gramínea. Demora 12 anos, por exemplo, 10 anos sem queimar, nós vamos favorecer floresta. Se a gente favorece floresta, são ambientes que guardam mais umidades, que não estão tão sujeitas ao fogo. Então, a equação depende muito do homem, depende do homem parar de riscar o fósforo e dar um tempo para a natureza recuperar. Eu acho que essa que é a observação. Sim, e eu acho que nisso que você está falando também, eu acho que agora entra, né, é aquela história, agora entrou na equação de que a preocupação não é mais só com o meio ambiente, que, assim, nunca foi o meio ambiente separado do homem, né? Mas antes parecia que, o meio ambiente lá, as pessoas estão preocupadas com ele lá. Mas não é. Cada vez mais a gente está vendo essa imagem. Vou até deixar rolando aqui o vídeo enquanto eu falo, que para quem perdeu lá no início, né? Assim, não é só você perder, você passar a perder área natural, biodiversidade. Não. Agora o problema é na sua casa, né? É a sua casa pegar fogo, é a sua plantaçãozinha ali ser dizimada e seu solo ser saturado e torrado mesmo pelo incêndio, né? É tudo isso acontecer. Então, assim, o problema agora não é só
lá no meio ambiente, o problema está na porta da casa de todo mundo, né? Problema respiratório, por exemplo, saiu um estudo aí mostrando o quanto que áreas que têm incêndio recorrente estão associadas à doença respiratória causada por fumaça, né? Então é uma coisa bem complicada. Da minha parte da apresentação era isso, gente. Aí agora é para a gente conversar mesmo. Ótimo, Bira. Eu vou fazer mais um comentário sobre essa questão do tempo, né? A gente quando começou os trabalhos com a brigada no Parque Nacional da Serra do Cipó, a primeira brigada contratada foi em 2001, e a gente viu que como era um território que era praticamente sem dono, campo rupestre com algumas gramíneas, ele era usado muito para aquela criação de gado extensiva. E com isso o pessoal colocava fogo para rebrotar a pastagem. Quando a gente olha a imagem daquela época, a gente vê o parque inteiro, um monte de manchinhas pequenas que eram as áreas queimadas, mas no parque de uma forma geral. Com a atuação da brigada, essas manchinhas foram desaparecendo. Em 2003 começou a campanha de retirada do gado, começou maior conscientização, contratação de brigadistas na comunidade, que aumentava a possibilidade de disseminação dos conhecimentos na própria comunidade feita pelo brigadista, e aí a gente viu essas manchinhas diminuindo. Diminuiu, mas o que começou a acontecer? Quanto mais a gente trabalhava para apagar, mais combustível a gente ia juntando. E nós começamos a sair de um padrão, que era um padrão de um parque igual um cão dálmata, cheio de pintinhas, para passar para um cão malhado, com uma mancha desse tamanho, outra mancha desse tamanho para grandes incêndios. Eu fico pensando, Bira, qual que seria o caminho do meio? Né? Qual que é o caminho do meio? Eu ainda acredito que seja o manejo e tentar trazer o fogo que acontece, inclusive o fogo social, aquele fogo que a comunidade rural às vezes precisa, mas tentar trazer mais próximo do regime natural do fogo. O que você pensa sobre isso, Bira? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tinha que aproveitar as próprias populações, né? Precisa pôr fogo no pasto? Acho que tudo bem. Mas coloca o fogo lá na época. Aproveita a época que já está mais úmido, que você vai pôr o fogo, você vai controlar, né? Ele não vai expandir muito, não vai perder o controle, vai exatamente onde você quer, sem ter muito trabalho, sem inclusive gastar muito dinheiro, né? Porque até pensando no próprio produtor rural, se ele for fazer o fogo, né, para rebrota de pastagem e tudo, for fazer numa época mais seca, se ele não quiser que esse fogo se espalhe, ele vai gastar muito mais dinheiro, né? Porque vai precisar de gente ali com abafador e tudo para controlar aquele fogo, que dá uma trabalheira danada. Já se ele faz isso numa época que já está com uma chuvinha, já está mais úmido e tudo, ele faz isso com um controle muito maior, né, Edvar? Ele consegue fazer isso com menos gente e ter um controle maior e não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar o parque, não vai prejudicar a própria propriedade dele, não vai prejudicar lugar nenhum, só que ao mesmo tempo ele vai estar ajudando, porque ele vai estar ajudando a propriedade dele para ter um bom passe e tudo, e não vai estar prejudicando outras áreas, nem a própria área dele, com risco de incêndio vir de outro lugar para o terreno dele, né? A gente tem um contato grande com a população tradicional, e inclusive com a população tradicional aqui do Retiro, das comunidades lá próximas à Cabeça de Boi, Montes Claros, Serra dos Alves, né? E tem um relato muito interessante, Bira, de um rapaz que teve na nossa roda de conversa passada, que ele falou que o pessoal colocava o fogo, bem antigo, colocava o fogo na época de chuva, para que o fogo apagasse na mata, porque quando saía o fogo e pegava a mata, crescia uma erva na beira da mata que o gado comia e morria intoxicado. Olha! Ele até falou o nome popular dessa erva. Então o pessoal tinha o cuidado de não queimar.
E hoje a gente escuta o pessoal falar, eu ponho fogo porque meu avô punha, meu pai punha, mas você não aprendeu direito a pôr, não é só pôr, né? Você tem que aprender o jeito direito de pôr. Mas eles tinham esse cuidado, tanto que a gente tem os capões de mata no parque, enquanto teve população tradicional, esses capões se mantiveram preservados, por causa dessa questão de espécies não desejáveis saindo da borda da mata, né? É um conhecimento muito interessante até da gente resgatar, né? Resgatar esse tipo de conhecimento e disseminá-lo. E eu acho que tinha que resgatar, Edivar, e também ajudar as pessoas a ver isso no contexto atual. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, lá no passado, o mês ideal, vamos supor, sei lá, queimava em janeiro, fevereiro, não faço ideia qual mês que era, né? O mês que as pessoas queimavam era tal. Tá, mas lá no passado a época chuvosa era um pouco deslocada da atual. Então vamos olhar atualmente qual que é a época equivalente àquele mês que eles queimavam? Atualmente a estação chuvosa é um pouco menor, então está um pouco antes. Então adequar isso também. Se era o mês, não sei, março, fevereiro, não sei, às vezes atualmente a ideia é você ter que puxar um pouco para antes, porque a estação chuvosa está um pouco menor, ou está um pouco, ou a seca está maior, mas isso também não é uma regra. Depende do ano, vamos dar uma olhada, né? Esse ano foi mais úmido. Não, então esse ano dá para você queimar até um pouco mais para frente. Não precisa ser exatamente porque, né? Tem ano que acontece da estação chuvosa tá um pouco maior. Mas esse ano já foi mais curto, então puxa para frente um pouco. Não deixa chegar muito perto da época seca, não, para não perder o controle, né? Acho que isso tudo tem que ser pensado, acho que tem que resgatar essas coisas assim, Edivar. Acho que isso é muito importante, até para o povo da região não perder também a cultura, né? Exatamente, a gente está aqui no chat, Lileia, que bom que você está com a gente, Lileia, lembrando aqui do Zé Carlindo, né? Contando sobre esse fogo que acontecia em maio e lembrando que a estação chuvosa era maior. Eu comentei isso outro dia. Oi, Lileia, tudo bom, querida? A gente comentou outro dia que a estação de chuva ela começava em março. Ela se encerrava em abril e começava de novo em setembro. E vinha setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, se encerrava em maio. Então, o pessoal tinha até uma regrinha para colher bambu, se usava fazer muita casa de tapera, né? Que colhia o bambu, botava para fazer aquela parede de pau a pique, né? Fazia uma esteira e rebocava com barro. O bambu não apodrecer, você tinha que colher na época certa. Qual que é a época certa? Na seca. Qual que era o macete? Nos meses que não tem R. Então as pessoas guardavam assim. E se a gente olhar, coincide mesmo. Quais são os meses que não tem R? Maio, né? Até agosto. Setembro já começava a chover. Então, para além, é muito interessante você trazer essa abordagem do fogo e o clima, é que o clima vem mudando. Quem dera, aqui os incêndios mais violentos que atingem a região da Serra do Cipó são justamente setembro e outubro. Teoricamente, lá atrás já estaria chovendo. Então, a gente tem que ter essa consciência também de que o clima mudou, que vai ficar mais perigoso, e essa abordagem que você trouxe, que a gente chama de incêndio de interface, esse incêndio que ocorre entre a área natural e a cidade, né, o que está abalando aí Califórnia, Austrália, Grécia, são os incêndios de interface, que trazem perigo. Ano passado o pessoal ficou muito assustado, nós estamos aqui também com a Vanise. Vanise, um beijo para você. Vanise levantou na última nossa conversa, falou assim, o pessoal da pousada ficou aterrorizado, porque nunca viu fogo chegando tão próximo aí das casas, né, do comércio, né? E, lamentavelmente, se a gente não tiver uma ação, eu acho que essa ação deve ser contundente na educação, né, das pessoas, na educação ambiental, sobre os temas, em promover diversos momentos como esse aqui de rodas de conversa, para a gente esclarecer e tentar virar esse cenário, né, Bira? E eu acho que é isso, Edivar. Eu acho que, assim, a gente fala, né, educação ambiental e tal, mas eu acho que a educação ambiental está muito mais até na gente conversar mesmo, como está fazendo aqui,
e as pessoas entenderem, porque eu acho que não adianta a gente falar da coisa como se fosse uma coisa longe. Eu acho que a gente tem que tomar consciência de que a coisa, ela tá batendo na nossa porta, né? Igual você falou aí da questão das pousadas aí no Cipó. Imagina o impacto financeiro mesmo, né? Vamos pensar, imagina se passar a ter uma época no ano que é arriscado você ir para as pousadas porque pode fogo atingir a pousada. E isso vai começar a impactar, né? O turismo aí no Cipó, que é um fator super importante. A mesma coisa. Exatamente. Imagina se você está lá, o pequeno produtor e tal, está produzindo lá, né, naquela dificuldade toda que a gente sabe como que é difícil produzir a coisa, né? Aí tá lá produzindo as plantinhas dele, o gadozinho dele e tal. Aí vem um incêndio que às vezes ele nem pôs fogo na pastagem dele, ele nem tá sabendo que tem outra pessoa pondo fogo, nem sabe o que aconteceu. Fogo chega na propriedade dele, ele perde o pouco de cabeça de gado que ele tem, o pouco de coisa que ele suou lá para poder plantar e tudo. Gente, é desesperador, né? Eu imagino assim, a Certamente. pessoa é você perder sua vida, né? Assim, tudo que você tem ali para sobreviver, né? E E aqui aí? na. Perdão, Bira. Não pode falar. Não, e você tocou num assunto que é assim, chave. Que é isso? É uma localidade da Serra do Cipó que tem a sua renda quase que calcada na questão turística. Então você afeta a pousadas tiveram cancelamento, a qualidade do ar fica horrorosa. Eu tinha um amigo hospedado e ele falou: vou embora porque não está dando para respirar. O parque, por sua vez, é obrigado a fechar a visitação para a segurança do próprio visitante. Fechar o parque, praticamente as pessoas que têm pouca informação acham que toda a Serra do Cipó está fechada. Então, ou seja, é uma questão em cadeia que traz um prejuízo muito grande para a questão turística. E até a longo prazo, pensa também numa coisa. Eu estou pensando uma coisa meio genérica aqui, mas que eu acho que tem a ver também. As próprias propriedades das pessoas, né? Com todo o turismo, com tudo, eu acredito, tá? Eu estou chutando, não tenho ideia, se eu estiver errado, pode falar. Mas eu acredito que a propriedade das pessoas aí no Cipó valorizou ao longo dos anos, né? Porque foi tendo mais turismo e tudo, as pessoas queriam comprar um lotezinho aí para poder passar um final de semana, essas coisas assim. Imagina se vira a coisa e isso começa a ficar frequente, esses incêndios, essas coisas, como que a imagem contrária também não vai acontecer? Das pessoas, nossa, não dá mais para ficar no Cipó, não, o parque nunca abre porque tá pegando fogo, fumaça o tempo todo, ruim demais, cachoeira tampada de fumaça, não sei o quê. Aí é o contrário, o preço das propriedades também vai desvalorizar, e até aquela pessoa que tem um sítiozinho lá e tal, se for vender já não vai valer mais nada. Exatamente. A gente tem aqui no chat uma consideração do Robson, que é de São Paulo. Robson, obrigado pela sua participação. O Robson comentando do pouco valor que é dado para os voluntários em São Paulo. Eles não estão querendo aparecer, eles estão querendo ser valorizados, né? E se de alguma forma a gente poderia ajudar, Robson, deixei aqui no chat logo abaixo o meu endereço de e-mail. Vai ser um prazer conversar com você e falar que os nossos voluntários são a nossa maior riqueza, os voluntários são os verdadeiros heróis que a gente tem aqui, é a força motriz de muito projeto, não só no fogo, o projeto Travessias, a gente tem verdadeiro orgulho dessa moçada. Estou à sua disposição aí para trocar ideia, tá? E eu vou passar a palavra para a Vanise. Vanise, minha amiga, com você. Edivar, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Te ouvindo bem, Vanise. Aqui não é só porque eu não podia deixar de comentar, porque quando eu cheguei atrasada, vocês me perdoem, tá? Mas quando eu entrei, o Bira, né? Vocês chamaram de Bira aí, né? Sim, sim. Estava falando justamente sobre a questão do fogo, do impacto, que as pessoas têm que entender que não é que não seja importante no meio ambiente, mas está afetando a vida. Porque foi isso mesmo. Vanise, nós estamos te escutando muito mal. Incentivar o retorno da associação comunitária
para o Conselho do Parque para discutir isso mais perto, porque você vê aquelas imagens dos incêndios da Europa, queimando as casas, e eu acho que o risco disso acontecer aqui está cada vez mais próximo. Eu tinha esse sentimento, e aí eu vi ele justamente confirmando o que o meu sentimento, sabe? E da necessidade justamente da sociedade civil se engajar nisso. A Brigada Voluntária já vem ali batalhando, a sociedade comunitária se uniu para poder apoiar a Brigada Voluntária, dar ela uma formalidade, ou editar, justamente para cumprir aquelas obrigações da legislação estadual, do povo envolvido, porque é isso, a prefeitura tem que ter a Brigada Municipal, tem que ter a Brigada Voluntária aqui, na Lapinha, na sede, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, ou seja, tudo aquilo que eu ouvi e pensava, vou confirmar aqui nessa conversa. Eu fiquei até impactada e agradeço muito a apresentação aí, viu? Obrigado. Eu acho é isso mesmo. Todo mundo vai acabar precisando se unir e é essa história, né? Trabalhar junto, o pessoal das pousadas, com os proprietários, com o parque. Não adianta a gente pensar que é um contra o outro, ou cada um no seu quadrado. Não, tá todo mundo junto no mesmo lugar, né? E o problema vai cair sobre todo mundo. O problema que está na propriedade de um é o problema do outro, no final das contas. Não adianta você achar, não, é o fulano de tal que está lá com a fazenda dele pegando fogo, a minha fazenda não está pegando fogo, não tem problema, não. Não, você pode não ter hoje, né? Mas amanhã vai ser na sua fazenda. Então, assim, acho que todo mundo tem que preocupar com, tá, aconteceu na fazenda de alguém, aconteceu na unidade de conservação, já é um problema para todo mundo, né? Então todo mundo tem que agir junto, sim, para reduzir esse problema. Eu acho que assim tem que agir também até nessa coisa, né, Edivar, que você falou dessa necessidade da gente passar a combater esse início do fogo, né, que é a pessoa começar a pôr fogo. Tem uma questão também, às vezes, aí de que a pessoa lá que está pondo fogo pode ser que é até uma questão histórica e tal. Então a comunidade, se a comunidade chegar nessa pessoa e falar, não, peraí, olha só, tá causando problema para todo mundo, vamos mudar isso aqui, você está precisando de ajuda, né, para poder pôr fogo na sua propriedade? Não, todo mundo vai te ajudar, o pessoal do parque, o pessoal da comunidade toda vai poder te ajudar nisso, fazer isso da coisa certa, para não causar problema para todo mundo, né? E até porque essa pessoa que está pondo fogo hoje, às vezes ela está achando que não vai ser problema, mas um dia vai cair na dela, na propriedade dela, né? O incêndio que ela não quer. Então, eu acho assim, vale muito a união da comunidade toda aí para poder. Porque é só melhoria para todo mundo, né? Imagina o quanto que se a longo prazo. E aí tá o lado, apesar de minha apresentação, acho que foi um pouco pessimista, desculpem. É, mas assim, o lado otimista da coisa é que, como a gente viu que tem lugar no Cerrado que não pegou fogo nesses 20 anos, né? Apesar de ser um lugar quente, de ser um lugar seco, de ter muito combustível, isso eu acho que é muito esperançoso. Por quê? É sinal que se a comunidade toda se unir para mudar isso, vai mudar. Sim. Então também tem isso. Pode ter mudança climática, pode ter tudo acontecendo. Se a comunidade agir, pronto, não vai ter esse tipo de coisa acontecendo, né? E vai beneficiar todo mundo, vai beneficiar desde a pessoa que está produzindo, desde do turismo, vai beneficiar todo mundo que está aí, né? Sim, e a gente tem experimentado com muita felicidade, ainda bem, é um cenário também otimista, em que cada ano tem mais pessoas engajadas, mais pessoas preocupadas, mais pessoas se movimentando para formar a brigada voluntária, buscando capacitação. Eu, quando eu cheguei no parque, Bira, muitas vezes a gente escutava assim, tá pegando fogo lá no parque. Tipo, não é problema meu, é lá no parque, né? E até que começou a acontecer isso que você está falando, em função de mudanças climáticas, de acúmulo de combustível. Esse fogo agora já não é mais só lá no parque. E mesmo quando ocorre lá no parque, ainda tem os prejuízos da cadeia econômica. Mas, de uma forma, eu enxergo isso de uma forma muito otimista,
e com muita felicidade a gente tem visto cada vez mais pessoas se engajando nesse movimento, né? Então, isso é muito bom, é um bom sinal, vejo isso com felicidade. Acho que alguém levantou a mão. Ah, Alexandre Lima. Alexandre, com você. Deixa eu abrir aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Eu sou da Associação Mãe d'Água e a gente está desenvolvendo um trabalho de recuperação dos mananciais de água ali no Ribeirão Soberbo, que vai tentativa de recuperar um pouquinho as condições ambientais locais também. E eu tenho uma experiência que eu queria contar muito rapidamente e uma pergunta. Eu tinha uma fazenda em Resende Costa, um vizinho em agosto, um mês sem R, um mês de seca, um mês, além de tudo, com ventos fortes, resolveu queimar o pasto dele. Queimou foi minha fazenda. Bom. Queimou foi minha fazenda. Então, isso para deixar claro que a gente precisa internalizar essas questões, esses problemas que estão associados, não são só individuais, são coletivos. Mas isso é um exemplo que eu já passei. Como a gente está desenvolvendo um projeto de recuperação de manancial, eu trabalhava com a questão da água, né? Aí, em julho, quando via a palestra do Edivar, eu comecei a pensar sobre o fogo, né? Assim, da água, eu passei a pensar, ou tentar refletir sobre a questão do fogo, né? E eu tenho até, Edivar, que marcar um dia com você para conversar sobre isso, sobre o projeto e as possibilidades de trabalharmos juntos. Mas eu queria mesmo entender se o modelo que você desenvolve, Birajara, capta também, além do clima, as questões hidrológicas, as questões, o impacto, um fogo de alto impacto, como reflete nas bacias hidrográficas, como reflete nas águas de superfície, nas águas subterrâneas. Se a gente consegue, a partir desse modelo que me pareceu, 4 terabytes de dados me pareceu muita coisa, né? E, assim, um dado robusto, assim, informações robustas. Se esse modelo seu, ele também capta, além do clima, ou ele busca capturar, além do clima, os efeitos hídricos, né, hidrológicos do fogo, né, seja fogos de alto impacto, seja de baixo impacto. Se é possível ter uma noção um pouco mais matematizada, que eu entendi que é esse o trabalho que você desenvolve, eu acho isso perfeito, né, porque não só associa com aquilo que o Edivar busca, ou ele aponta, associa o conhecimento popular, que me parece fundamental, né, entendendo a sociedade, a economia, a biodiversidade como um todo, né, se esse modelo, ele, ao trabalhar com a matemática, a trabalhar com as questões sociais, se ele nos ajudaria a também entender e potencializar a nossa ação com relação à questão hídrica. Sim, então, a gente não testou isso, essa questão hídrica, mas eu achei muito interessante isso que você falou, acho que é uma coisa a ser testada, e eu até já imagino um jeito que isso poderia realmente ser testado com esse tipo de dado e ajudar. Porque uma das coisas que a gente consegue ver, né, com satélites é a umidade da vegetação. E aí tem uma coisa muito legal que se a gente pega, né, os mapas de satélite da umidade da vegetação, por exemplo, o Cipó, você vê aqueles bolsões de umidade que são os cursos d'água com a mata ciliar.
Então a gente vê marcada ali certinho a mata ciliar toda úmida e o curso d'água ali embaixo. Uma coisa que é fácil, relativamente fácil de fazer, e vou até colocar na minha lista de coisas para fazer, porque eu acho que vale muito a pena, e até vou pedir o seu contato, Edivar, depois você me passa, por favor, que aí assim que isso a gente conseguir rodar uma coisa assim, eu vou comunicar para você com toda certeza. Agradecido. É pegar nesse histórico, nesse mesmo histórico de fogo que a gente analisou desses 20 anos, como é que estava a média da umidade da vegetação nesses cursos d'água para hoje em dia? Porque, assim, eu não sei, eu não vou chutar, né, se aconteceu ou não, mas pode ser que, por exemplo, a média da quantidade de umidade nesses locais caiu. E pode ter caído por vários fatores juntos, tanto pelo fogo no local, que acaba matando a vegetação, que ajuda a reter a umidade, né? Quanto pelo próprio fator também do clima tá mudando, da chuva tá mais escassa, da gente tá com menos chuva, né? E aí é aquela coisa, é aquela sinergia ruim, né? Que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e tem causam um efeito ruim para a gente, nesse caso de perder cursos d'água, perder nascentes, né? Mas, assim, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente estudar, sim, acho que é uma coisa legal. E, vendo aí o exemplo que você falou, eu até, assim, fico muito triste de saber o que aconteceu com a sua propriedade e tudo. E me assusta até falar, porque eu estava imaginando, na hora que eu dei o exemplo hipotético aqui de vai acabar atingindo a propriedade de uma outra pessoa, talvez por ingenuidade minha, eu achei que não tivesse nenhum exemplo desse aí no Cipó, por enquanto, e muito menos tivesse um exemplo de alguém que estava aqui junto, né? E a coisa já aconteceu, então, assim, é aquele tipo de coisa que assusta até da gente pensar que já está acontecendo, né? Esse tipo de coisa. Então, só que eu acho que seu relato é fundamental para todo mundo que está aqui como um aprendizado, da pessoa pensar, não é pensar de uma forma egoísta, né? Tipo, eu tenho minha propriedade, mas eu tenho meu vizinho aqui do lado, eu tenho um parque ali, eu tenho uma pousada ali. Então, eu preciso queimar? Beleza. Se eu não sei direito, vou procurar ajuda, vou lá procurar o Edivar, procurar o pessoal que já fez o treinamento e tudo, né? Para ter uma ajuda para não fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu imagino o prejuízo que você teve, nossa. Com certeza. De todas as naturezas, mas era isso, era só um breve relato e dizer que já acontece mesmo, isso não, muito triste. Não será em 2050, não será. Sim. E até juntando aí com o relato que o Edivar fez lá no início, falando dos equipamentos das brigadas, né, Edivar, que avançou muito nesse tempo, e você vê só, com todo esse avanço, com toda essa tecnologia, né, que ainda bem que a brigada está tendo acesso a essa tecnologia, você vê aquele caso triste ano passado, daquele brigadista que morreu lá no Pantanal, no combate do fogo, né? Sim. Fez um ano ontem. Então, uma coisa muito triste, né? Muito triste. Alexandre, você deu boas ideias, talvez, viu, Bira? É legal, né, a gente conversar. Porque, fantástico! Quem sabe, né, Bira, a gente não consegue fazer o monitoramento da saúde hídrica, né, das nossas áreas. Eu já estou aqui imaginando que talvez o NDVI não ajude muito, mas o NDWI talvez... Exatamente! Uma boa resposta. Nós estamos em papo de doido aqui, de sopa de letrinha, viu, gente? Mas são índices que são usados no sensoriamento remoto para medir a umidade da vegetação. O Alexandre trouxe uma boa ideia. Alexandre, vou te pedir a gentileza de você deixar aqui no chat o seu contato, a gente tendo alguma resposta, eu passo. E nós temos aqui uma pergunta da Lileia. Posso só te interromper rapidinho, Edivar? Por favor. Porque eu lembrei de uma coisa, tanto que serve aí para o Alexandre, como serve para todo mundo, esse negócio do modelo, que a gente falou que não é o foco hoje, né, que o modelo do espalhamento, mas se precisar em alguma oportunidade eu posso mostrar, a ideia desse modelo, ele tem ele em alta resolução lá para a unidade do Cipó e para área ao redor toda, que acaba abarcando, né, propriedades ali ao redor. Então,
essa ferramenta ela não é só para a unidade de conservação, proprietário rural também, para o dono de pousada. Ela está monitorando em tempo real os focos de incêndio e prevendo como que o fogo vai espalhar. Então, vamos supor, você viu lá, a montanha está pegando fogo ali perto da sua propriedade, dá uma entrada lá no site que eu coloquei aí, tem um link lá, risco de propagação de fogo, e tenta achar no mapa a região da sua propriedade que você vai ter ao menos uma noção. Ah, tem muito risco de vir para cá esse fogo, não tem, entendeu? Para áreas fora do cipó, áreas mais distantes, né, do entorno, a gente fez o que a gente chama de buffer, né, que é uma linha ali de 20 quilômetros ao redor do cipó. Então, toda propriedade que está ali dentro está dentro do modelo de alta resolução, que é 20 metros. Mas fora dessa área, a gente tem um outro modelo, que é de resolução menor, mas que também funciona. Então, se sua propriedade estiver nesse local, ou sua pousada, ou mesmo sua casa, e você estiver meio com medo, dá para acessar lá e dar uma olhada. Ah, não, o fogo parece que vai para outra direção. Ou se estiver indicando que vai para a sua direção, se ao menos, né, na pior das hipóteses, já ficar de alerta para se precisar sair alguma coisa, né? Então, assim, a ideia do modelo também não é só atender a unidade de conservação, é atender todo mundo mesmo. Bira, a gente tem aqui no chat uma pergunta da professora Elileia. Ela pergunta, e a temperatura ambiente? Você tem informação sobre as médias ao longo das últimas décadas? Sim, a gente tem de duas formas, né? A gente tem isso por estação meteorológica e a gente tem isso por satélite. E ambas, né? As duas são formas diferentes da gente medir a temperatura. As duas mostram esse aumento na temperatura, redução da estação chuvosa, que é tudo que a gente não quer, né, para os incêndios. Mas sim, a gente tem informação mostrando como que isso está aumentando e, infelizmente, está aumentando muito rápido recentemente. Tanto que, para quem acompanhou aí nos noticiários, né, aquele relatório do IPCC, que sempre fala na televisão, né, o relatório das mudanças climáticas. Isso é feito, né, por um conjunto de cientistas, mas o que importa não é que é um conjunto de cientistas, o que importa é o dado que eles têm, o dado que eles agregam para chegar nessa conclusão. E o desse ano, ele mudou o tom da fala. Antes eles ficavam sempre ponderando muito, pode ser que aconteça isso, pode ser isso, mas dessa vez, assim, os dados estão tão enfáticos em mostrar o que pode acontecer, que o tom da fala mudou também. A mudança está acontecendo muito mais rápido do que qualquer cientista imaginou. Então, a ciência errou nisso. Ela achou que ia mudar, mas que ia ser um pouco mais devagar. E está mais rápido do que a gente esperava, né? Então, assim, a alerta já existia há muito tempo que ia mudar. Só que a gente não esperava que ia ser tão rápido. E a gente está vendo isso, e é muito engraçado, né? Que essa questão de mudar o clima, como que, se por um lado, na ciência, né, a gente está vendo isso com dados, igual eu falei, com imagem de satélite, a gente pega a temperatura daquele pixel, daquele lugar, e mesmo com estações meteorológicas também e tudo. Por outro lado, qualquer lugar que a gente vai, né? Agora na pandemia não está tendo mais trabalho de campo, mas antes a gente tinha, né? Quando a gente ia lá para o interior e tal, é muito interessante como que quando a gente conversa com as pessoas, que a pessoa que realmente, né, tem uma vivência e que está acompanhando aquilo de verdade, que é muito diferente, né? A pessoa que às vezes tem a sua agricultura, sua horta, seu cultivo lá, ou até trabalha com gado e tudo, ele está muito mais, às vezes, atento ao que está acontecendo no dia a dia, até porque a plantação dele depende disso, né? Aí, muitas vezes que a gente conversou com pessoas, assim, em vários lugares de trabalho de campo, as pessoas relatam que elas estão vendo que o clima está mudando, como foi dito até aqui, né, ao longo da nossa conversa hoje. As pessoas estão vendo que, nossa, a estação seca está cada vez maior, nossa, não está chovendo o suficiente para poder fazer a plantação tal, não tá, antes eu plantava o milho em tal época, agora já não dá mais, tem que ser depois, porque a chuva demora a chegar. Então, isso está acontecendo, e está acontecendo rápido demais, né, infelizmente.
Mas a gente vê isso acontecendo, até passando pela estrada e constatando a quantidade de condomínios e das mudanças que estão, assim, impressionantemente a olhos vistos, né? Eu queria só contar eu tenho uma experiência muito dramática também, na região do norte de Minas, já quase na divisa com a Bahia, a comparação de dados numa região, município de Mato Verde, em que a gente fez a comparação da temperatura de 30 anos atrás com mais recentemente, e o que a gente encontrou foi um aumento de 7 graus na temperatura ambiente. Quer dizer, quando a gente está falando em aumento de 1 grau, 2 graus global, essa mudança ao nível localizado, ela está acontecendo de uma maneira muito estúpida. E o Birajara, eu trabalho com triatomíneos, com barbeiro, eu sou da Fiocruz, e a gente observou uma coisa também muito importante nesse processo de mudança de temperatura de Mato Verde, que 30 anos atrás, a espécie de barbeiro que era predominante no ambiente silvestre era uma espécie tipicamente relacionada ao cerrado. E agora, a espécie predominante é a espécie da caatinga. Então, uma substituição de espécie, e eu já encontrei isso 2 vezes. Eu encontrei isso lá em Mato Verde, encontrei isso também em Berilo. Então, essas mudanças, elas são quase que como que se o barbeiro fosse um indicador ambiental, porque, sim, de fato, quando a gente vê uma mudança desse nível, a gente está falando, o que mais está acontecendo com os outros organismos, vegetais, os bichos, com a própria natureza, com tudo. E quando a gente foi ver qual tinha sido a principal variação ambiental em Mato Verde, foi, de fato, um desmatamento, mas que não estava relacionado com nenhuma atividade econômica, era simplesmente para a produção de lenha. Então, é a extração mais brutal que pode acontecer, exaurindo completamente, não é, o meio ambiente, e debaixo de tudo isso, e eu me aventurei até a fazer essa intervenção, por causa da apresentação anterior, a fala anterior do Alexandre, quando ele coloca a questão da água. Está tudo junto e está tudo misturado, porque quando eu falo que tem uma espécie de barbeiro, que é do cerrado, que está sendo substituída por uma espécie da caatinga, eu estou falando que a água está acabando. Então, eu acho que fogo, água, barbeiro, passarinho, tudo está junto. Tudo está junto. Eu acho que... perguntar uma coisa. Diga. Desculpa, deixa eu te interromper, porque eu estou muito curioso para saber uma coisa. Mas eu estou querendo conversar com você, inclusive, depois eu gostaria, se você topar, eu gostaria até de conversar com você sobre Jabuticatubas, que é um município que eu estou estudando atualmente. Não sei se você tem dado de aqui, não só para você, mas para todo mundo, quem quiser entrar em contato comigo, vou mandar um e-mail aí, que a gente conversa então depois. Mas eu queria te perguntar uma coisa, e junto com essa mudança aí do triatomínio, observou mudança também na transmissão de doenças ou não? O ambiente silvestre está cada vez mais exaurido, mas é interessante porque, por exemplo, uma coisa que houve uma redução enorme também foi na taxa de infecção dos animais silvestres. Enorme. A infecção na época passada foi de em torno de 15% dos reservatórios, gambás, roedores. Nós não encontramos agora nenhum infectado. Nossa, então, assim, mas desapareceu o ciclo silvestre de organismos que são tipicamente silvestres, significa que tem mais coisas sumindo, quer dizer, a gente tem que controlar a doença de Chagas, tem que acabar com a doença de Chagas, mas não é assim. Isso, na verdade, me preocupa. Isso, na verdade, me preocupa muito, porque da mesma forma como... porque da mesma forma como isso está sumindo, pode estar aparecendo outra coisa que a gente ainda nem sabe, né? Pode estar aparecendo um coronavírus, com toda certeza, um coronavírus entre aspas, não é? Não, desculpa até, porque, assim, isso cai, né, cai, assim, com todo o peso sobre a nossa conversa, isso que você está falando,
porque uma das coisas, né, que eu acho que, infelizmente, a gente, né, todo mundo aqui passou por essa experiência de uma forma ou de outra, lógico, alguns da pior forma possível, perdendo, né, pessoas próximas e tudo com a Covid, e outros perderam talvez dinheiro e tudo, mas ainda, né, estão aí, tá tudo bem. Mas a Covid foi meio que um alerta para a humanidade, eu acho, de que esse tipo de problema ele não fica preso num país, ele não fica preso num lugar, não é a outra escala desse problema que a gente está falando, que não é o problema do vizinho, né? É o problema de todo mundo, né? E se a gente for pensar agora nessa questão ambiental, as diversas, né, doenças zoonóticas que existem por aí, e a gente acho que você sabe muito melhor do que eu, né, que nos países tropicais a gente tem um número muito grande de doenças zoonóticas que a gente, na verdade, nem catalogou ainda, nem conhece, né, e que estão prontas para emergir como uma próxima pandemia. Essa degradação ambiental também é um risco, né, que a gente coloca todas as pessoas, porque se emergir uma doença nova, e tem várias para isso acontecer, seja por causa do aumento das queimadas, seja por causa do desmatamento, seja pelo que for, todo mundo vai enfrentar o problema. E a gente viu o tamanho do problema como uma doença que tem uma mortalidade de 1%, né? De 1%. Agora imagina se fosse um pouquinho a mais o terror que a gente não estava vivendo, né? De fato, eu acho que a visão é essa. Eu acho que a gente compreender que tudo está junto. E esse tudo está junto, a gente usa muito, nós da biologia, da ecologia, a gente usa muito essa coisa da consternação que a gente fica diante da destruição dos organismos, né, da natureza. A gente fica consternado com isso. Mas isso não convence a maioria das pessoas. As pessoas não ficam consternadas por causa disso. Mas ficarão no momento em que compreenderem que a existência do morcego tem a ver com a água. Com a água. Eu acho que o mote da água, assim como o Manuelzão elegeu como mote do Manuelzão a volta do peixe ao rio, que eu acho que foi uma estratégia fabulosa, espetacular, não é? Que é uma estratégia, um objetivo muito concreto, de realização muito concreta, mas, na verdade, o que eles estavam querendo e sempre quiseram foi trazer saúde para a população, né? O objetivo principal, de fato, era esse. Eu acho que a gente passar a utilizar a estratégia da água ou a estratégia do fogo, que são coisas concretas, que, de fato, afetam as pessoas, não é? Ao invés da gente ficar passarinhando, eu vou continuar passarinhando por resto da minha vida. Eu vou chorar vendo passarinho voando. Eu também sou biólogo, viu? Eu sou do time, minha filha fala que andar comigo é chato, porque eu paro de meia hora e fico, que bonitinho, que bonitinho. Então, mas essa postura de, que bonitinho, não convence. O que convence é as pessoas saberem que nós estamos num momento de exaustão, não dá mais para esperar, sabe? Então, agora, Alexandre e Beth e todos, é hora da gente proteger cada nascente que a gente souber que existe nesse mundo, não é? Sim. Proteger do fogo, proteger de nós mesmos, né? Desculpa, falei demais, desculpa, Edivar. Isso, não, achei fantástico. Mas vou te procurar, porque eu estou com uma tese agora orientando em Jabuticatubas, e se você puder ajudar com essa análise ambiental, vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Claro. Nossa, vai ser um prazer. Que bom. Já fechamos aí uma colaboração, Edivar. Leia, obrigado por sua abordagem, porque é isso mesmo. Quando a gente fala em clima, aumento de temperatura, aumento de incêndio, evidentemente vai afetar a nossa saúde. É muito bom você trazer esse exemplo bem próximo da gente, né, do risco que é isso. A gente podia fazer uma roda só de como é que os incêndios afetam a saúde da população, né? Afetando todos os outros componentes naturais que são responsáveis pela nossa boa saúde através do equilíbrio, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma questão para o professor Ubirajara? Ok.
Ok, não havendo, professor Ubirajara, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo, sempre um prazer te ouvir falar, escutar e aprender com você. Esse, pessoal, é um momento nosso, a roda de conversa é igual uma rodinha mesmo, onde um assunto puxa outro. Então, Achei nós aqui do maravilhoso. ICNBio Cipó Pedreiro estamos à disposição de vocês, querendo sugerir algum assunto que vocês queiram tratar relacionados ao incêndio, principalmente, e ao meio ambiente, à conservação e à vida da gente, pode propor. Eu deixei aqui o meu e-mail, o professor Ubirajara deixou o seu e-mail para futuras conversas. Sintam-se à vontade para propor. O que a gente não souber, a gente busca o especialista, com certeza, né, Bira? Sim. Então, professor, muitíssimo obrigado. Espero te ver em breve. Nossa, Edivar, assim, agradecer muito pelo convite. Vou falar a verdade, assim, superou pra caramba minhas expectativas, porque foi uma conversa muito legal. Eu acho fantástico poder escutar também esses relatos de cada um de vocês e ver um pouco mais próximo isso. Tudo bem que alguns relatos são tristes, né, do que acontece com cada um e tudo, mas é bom a gente saber do que está acontecendo também e ver um pouco assim o olhar de cada um, a questão de cada um, e eu acho que a gente tem que conversar mais assim. Então, acho que isso aí é maravilhoso. E queria agradecer todo mundo aqui. Joia, Bira. O meu muito obrigado. Por gentileza, leva um abraço para a equipe toda do professor Britaldo, para o William, para todos lá, tá? Muito obrigado mais uma vez e estamos aqui à sua disposição, viu, Bira? Que a gente Eu também estou à disposição de vocês. Estamos à disposição. Estou à disposição. Pessoal, que vocês tenham todos uma excelente noite. Continuamos à disposição, tá? Entre em contato, sugiram novos temas. Nós vamos tentar trazer esses momentos que são muito, muito importantes para todos nós. Uma excelente noite para vocês. Oi, Edivar, professor, todos e todas, eu só queria falar que vamos caminhando, sendo multiplicadores desse conhecimento aí, em torno das comunidades, junto com o parque, a Ana, a Renata, a Romina e todos que estão presentes aí, nos ajudando sempre aí. Você também. Muito obrigado, Wesley. Obrigado mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Ubira, a todos vocês. Bom ver vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.